Amados sobrinhos do time mais simpático do YouTube. Hoje eu fiz uma live rapidinho aberta, né? Que eu falo da questão ali do vídeo do Porta dos Fundos. E agora eu tô fazendo esse vídeo aqui fechado para vocês, meus queridos sobrinhos membros. E por que eu fiquei tantos dias, né? Sem gravar para vocês e sem fazer live no canal? Eu precisava também me desintoxicar. Porque quando a gente trata alguns assuntos, e tudo que eu fiz, por mais que eu tenha feito de uma forma jocosa e até mesmo provocativa, eu fiz pela necessidade de trazer o contraponto da verdade, tá? A partir do momento que eu enxergo algo que não está caminhando bem, e eu sempre disse isso, que sempre que eu achar alguma coisa que estiver fora do lugar, eu vou chegar e vou falar. Eu enxergo que algo não está caminhando bem e as pessoas, algumas, têm em mim uma certa credibilidade, eu tenho a obrigação de vir a público e falar o que não está legal, o porquê que eu acho que não está legal, apontar o que não está legal. E falo isso não por achismo. Chego ali e mostro, ó, tal coisa que você falou não está funcionando por causa disso. Tal atitude que você está tomando não é legal por causa disso. Tal galera que você está andando junto não é legal por causa disso, tá? Então eu tenho essa preocupação de sempre trazer para vocês os fatos. Você acredita em quem você quiser, você segue quem você quiser, você bate palma para quem você quiser, mas pelo menos a verdade está te sendo apresentada. Se você quer acreditar numa falsa realidade, porque vai evitar que você sofra, porque você prefere continuar acreditando do que ter a dor da decepção, é uma escolha tua. Eu prefiro me decepcionar do que viver iludido, tá? E eu vou dizer para vocês uma coisa que aconteceu aproximadamente em 2010. Final de 2009 foi quando eu saí de Porto Alegre para vir para Gramado. Tinha a proposta de se fazer aqui um polo cultural em Gramado. E eu fui uma das pessoas responsáveis pela criação da Subsecretaria de Cultura de Gramado, que era para ser secretaria, mas o prefeito, que não vale porcaria nenhuma, votou como subsecretaria, tá? E o subsecretário na época, meu amigo de anos, chegou para mim e falou assim: Rangel, eu preciso que você venha para Gramado, que eu vou trazer outros artistas para cá, para a gente movimentar essa cidade, que com a pressão cultural a gente tem como exigir coisas. Aquele velho papo de faz agora para a gente ganhar lá na frente. Aquele velho papo, tá? Precisa acreditar, você precisa fazer, você precisa não sei o quê. Então tá, beleza, vamos fazer, né? Meu filho estava pequeno, era interessante para mim vir para cá porque ele pegaria uma escola pública boa aqui, que eu não teria em Porto Alegre, né? A segurança do lugar para criar meu filho, tudo isso pesou muito. Trouxe a minha empresa, na época era a LCR Imagem, de Porto Alegre para Gramado. Trouxe para cá. E aqui a gente fechou quase que uma comunidade cultural, era um sonho. Era eu no cinema, era o outro no artesanato, era o outro no teatro de bonecos, era o outro na dança, era o outro na pintura, era o outro. Entendeu? Era assim. Era um sonho, gente. Quando eu cheguei aqui em 2009. Eu não acreditei que eu estava vivendo aquela realidade. Mas aí me chegou um cara grande, importante, que era produtor e diretor de TV na Rede Globo. Ele, inclusive, trabalhava nos normais, no núcleo do José Alvarenga. Fez a diarista, fez os normais, um monte de coisa. Gente, logo, foi plantado por todas as pessoas na volta uma rivalidade entre mim e esse cara. Então a gente se olhava à distância, a gente não trocava ideia, porque a prestação de serviço era pequena na região e tinha aquela coisa, ó, o cara, ele trouxe uma baita de uma estrutura, ele trouxe unidade móvel, trouxe antena para transmissão ao vivo de micro-ondas, trouxe, você não tem noção, mesa de corte para show, o cara veio com uma baita, o cara era grande, gente. E eu era apenas um diretor de cinema latino-americano. E durante meses, eu e esse cara, a gente não se aproximou. Um belo dia, o secretário de Cultura chega para mim e fala: Rangel,
você sabe quem é teu fã? E eu não. O nome desse cara era Juliano Rizzo, esse grandão da Globo que veio. Eu cheguei e falei assim, não. E você não sabe mesmo, um cara que te admira pra caramba, que quando olha pra você não acredita nem que você mora aqui em Gramado. Quem, cara, que você tá falando? O Juliano, da Rede Globo, que tá aqui. Eu falei, não faz isso, tá de sacanagem com a minha cara. O cara trabalhou na Globo, velho. O cara trabalhou com os bambambãs. O cara dirigiu normais. O cara tá com uma baita estrutura de equipamento ali. Pois é. Mas ele disse que queria 1% do seu talento. Ele é teu fã. Eu e esse cara, a partir desse dia, viramos irmãos. Viramos irmãos. E a gente começou a trabalhar em conjunto. E chegou um ponto que, por rolo, vaidades políticas do prefeito e dos subsecretários de Cultura, ele começou a não repassar verba. E a gente começou a não receber. A essa altura, o Juliano já tinha se desfeito de parte do equipamento dele para pagar a conta. A mulher que veio com ele do Rio de Janeiro para cá já não aguentava mais a situação, se separou dele e voltou para o Rio para ficar com os familiares dela. E ele ficou aqui sozinho. E a gente estava ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses sem receber. Fazendo coisas muito pequenas, na medida do possível, para poder basicamente se sustentar. Aí um belo dia, nós fomos chamados para uma reunião, para o dia do pagamento. A gente foi feliz da vida. Quando chegou lá, eu sentado aqui, o Juliano do meu lado, e o cara que ia pagar a gente, e na frente mais dois que também estavam para receber. Aí o cara chegou, olha, eu quero dizer para vocês que nós não temos previsão de pagamento. Nesse momento, Juliano olhou para mim, passou a mão no meu braço e falou, se eu não tiver 3.000 reais até sábado eu tô morto. Eu não entendi. Olhei para ele, como é que é, meu irmão? Aí ele deu um sorriso meio sem graça. Esquenta não, brincadeira. Eu cheio de problema. Isso mostra que a gente gosta de uma pessoa, que a gente ama uma pessoa, convive com a pessoa e não sabe das coisas que estão acontecendo na vida da pessoa. Eu sei que o Juliano estava à base de medicamentos, isso eu já sabia. Que ele estava tomando antidepressivos pesados, porque ele estava super mal. Com a perda da esposa, sem receber, equipamento dilapidado, né? Ah, por que ele não voltou para a Globo? Ele saiu de lá, não entra mais. Enfim, essas coisas. Aí, gente, sexta-feira, à noite, me deu vontade de ligar para meu amigo. Mas eu estava cheio de problema. Eu não tinha nem como marcar para tomar um chopp com o cara, eu não tinha como marcar para chamar ele na minha casa para comer alguma coisa, eu não tinha como marcar nada. Eu, porra, vou ligar pro cara, o cara também tá fudido lá. Eu não vou procurar o cara, deixar o cara quieto no canto dele. Semana que vem a gente se encontra. Passou sexta, passou sábado, passou domingo. Segunda-feira, eu ainda guardava, né, o meu programa de TV em Porto Alegre, que eu fazia no Poa TV, na TV de Porto Alegre. E uma patrocinadora do programa, que era o que mais ou menos me sustentava, subiu para Gramado para gravar o desfile com as roupas de noiva que ela alugava. Me chega o SMS no celular. A cultura hoje amanheceu de luto. Morreu Juliano Rizzo. A gente estava com tantos projetos para fazer. A gente ia fazer tanta coisa junto.
Eu nem sei onde que a gente estaria agora. Desculpa, gente, mas não tem como. Aí, como é que é isso? Morreu do quê? Cada um dizia uma coisa. Aí ele convulsionou, aí não sei o quê. Resumindo, eu não sabia, mas o Juliano também estava usando drogas. E ele estava com uma dívida com o traficante. Quem me contou isso foi o próprio policial, porque eu fui atrás, eu fui na delegacia conversar com o detetive, que aqui se chama comissário. O que aconteceu? O traficante foi botar um apavoro nele, foi dar um susto nele, foi botar medo nele. Ele, nervoso, começou a passar mal e convulsionou. O que os caras fizeram? Que eram dois? Bateram nele? Não. Deram veneno para ele? Não. Deixaram ele convulsionando sozinho em casa. Ele morreu sufocado com a própria saliva. Profissionais da minha área vão viver uma vida inteira e não vão colocar os pés onde esse homem colocou. Mataram meu amigo. E até hoje não pagaram a ele o que deviam. Mesmo depois de morto, nem sequer para a família dele. Ninguém mais lembra dele. Ninguém mais fala dele. Eu sei que eu sinto falta desse cara todo dia. Não tem um único dia que eu não lembre dele. Até porque eu não fui no enterro. Eu me recusei a vê-lo morto. Vocês não têm noção. A falta que faz esse cara. Meus amados, eu precisava deixar isso aqui para vocês. Fiquem todos com Deus. Não vão me matar, eu não uso droga, eu não devo nada a traficante, eu não devo nada a agiota, mas eu preciso me manter vivo com as contas que eu tenho. E enquanto eu puder produzir, eu vou produzir, porque em algum lugar eu sei que pelo menos um fã do meu trabalho vai estar em algum lugar assistindo. Forte abraço a todos.